Olá pessoal, começando mais um GraçaCast, o podcast do momento aqui da Igreja da Graça, aqui no Rio Grande do Sul, né? E nós estamos aí em momentos bem especiais e cada convidado se tornando cada vez mais especial. Você tendo acesso a uma parte do pastor Vitor, os pastores convidados, como hoje eu estou aqui com o nosso convidado especial, pastor Alvino Felipe Fonseca de Escobar. Eu sempre falo Alvino primeiro para mostrar que o nome dele inteiro é esse. Pastor, seja bem-vindo de forma muito especial no GraçaCast. Esse programa começou novo, tanto aqui na Pampa quanto lá também na nossa página do Facebook não, nosso canal. Facebook a gente compartilha, mas o canal do YouTube. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Victor. Claro, alegria no coração de sempre estar com o senhor e também estreando aí junto com a turma. São poucos os que começaram, né? Início, mas eu tenho certeza que é um projeto lindo que Deus colocou no seu coração e vamos conversar um pouquinho aqui hoje, Deus vai abençoar bastante. É o bate-papo que mexe, né? Que mostra o que a gente tem a intenção, né? Para quem está em casa, que está assistindo a gente, é conhecer um pouquinho mais da vida do ser humano, da parte que realmente é no nosso dia a dia. Porque assim, a base, como nós como pastores, por exemplo, do estado que estamos aqui, estamos assim de cima do altar, fazemos muitas vezes um programa de televisão, atendemos as pessoas, tem aquela visão simplesmente de, né, a liderança espiritual, que é maravilhosa, só que é muito interessante. O podcast ele vai trazer essa humanidade que todos podem ter sem deixar de ser de Deus. Eu acredito que uma das coisas que Jesus veio fazer na Terra, mostrando, olha, eu sou Deus, mas eu estou como homem, eu estou como ser humano, mostrando que vocês conseguem viver de uma forma casta, uma forma aprazível e fazer ainda assim a diferença com todas as suas limitações. Acho que é mais para esse lado que a gente está tentando trazer e agradeço mais uma vez o senhor, tá aí, sempre especial, né? Contar um pouquinho de tudo aquilo que a gente tem vivido e começa com tudo, né? Ser de Jesus é bom, não é? É, muito, né? Com certeza, abrimos mão de uma vida que sonhávamos ter para ser de Jesus, que é incomparavelmente melhor, né? E o pastor Felipe, antes de ser o pastor, como que era? Pessoal, entender um pouquinho, não é só contando os testemunhos, não, mas assim, mostrando realmente, né? É um pai que tem 3 filhos, que um dia teve que renunciar, que um dia estava lá no mundo, que um dia, né, estava fazendo algo que era desagradável, que teve que reconhecer isso. Tem todo um processo que a gente chega aí até um momento. E quantas são as pessoas que talvez exatamente estão assim e aquela chance também pode acontecer o mesmo para essa pessoa e assim por diante. É verdade. E o pastor Felipe de antes, pessoa comum, de uma família atribulada, de uma família sofrida, de uma família bem pobre, né? Pai pedreiro, trabalhei como servente também. Trabalhei como servente dele e também depois daquela adolescência, juventude ali como músico também no mundo, né? E ali já tinha um sofrimento bem grande já que a gente carregava e claro, até o momento que a gente conheceu Cristo, né? Deus. E qual é o estilo musical que era antes? O estilo musical a gente tocava o rock, aquele pesado mesmo. O pesadão? Né? Heavy metal, death metal. Tinha uma banda específica que gostava mais? Tinha. De heavy metal a gente escutava bastante Iron Maiden, Metallica, Megadeth. Essas coisas aí. Eu conheço parte disso também, né? Tô sabendo o senhor também, né? Essa fase nossa aí. E aí começou aí, ver claro, né? Tem todo um processo, né? De família, das coisas que acontecem, né? Parte religião, parte crença, aquela coisa toda. Acho que todo mundo tem uma em si, ou se não tem, ou é 0 de um lado, ou é 0 do outro lado, na verdade. Porque sem Jesus todo mundo tá vazio, né? E teve que ter essa caminhada. E eu acho que como quase todas as famílias, né? Sempre Deus escolhe um. Lá na minha casa foi com a minha mãe. Ela foi a primeira, ela que ia pra igreja, que intercedia, que levava a camisa preta com as caveiras, Lá quando eu usava as camisas pretas também, eu tinha uma do Sepultura, assim, mas eu gostava, eu me achava o Rambo, né, quando usava aquela Sepultura, assim, no meio da juventude. Aí uma tia minha bem crente, assim, né, bem cristã mesmo, assim, mas ela foi fundamental. Até hoje ela admira. E ela chegava assim, meu filho, para de usar essas camisas, esse pessoal aí come pintinho vivo. Eu lembro até hoje disso aí. Porque tem história já mesmo, né? E tava em alta na época, justamente. Aí eu falo, eu não entendia direito, mas eu sabia que é o recado, né? E falando em Sepultura, eu também toquei em uma banda que era 3 conjuntos, 3 bandas, né? E uma delas era Sepultura Cover. Era Sepultura Cover? E aí eu na época era guitarrista dessa banda. Outras 2 foi como baixista.
E hoje já toca até a sanfona, mas depois a gente fala disso aí. Né? Essa eu acho que é a parte engraçada. Né? É a parte engraçada da história, né? Como é que um metaleiro do nada se volta ao estilo gaúcho, né? Se volta ao estilo gaúcho. É até bem engraçado. Textos gaúchos aí, pessoal de casa que está sempre acompanhando. O pastor, quando a gente faz um teatro outro na igreja, ele vai lá e pega a parte bíblica que a gente pede, né? Texto bíblico, né? Texto bíblicos e traz para o Galdério para a gente poder encenar até nos dias do gaúcho, que a gente tem essa cultura aqui no sul. E então é bem Galdério mesmo. Diretamente de São Borja? Diretamente do Texas, do Rio Grande do Sul, São Borja. O Texas. É muito quente, né? Muito quente bem quente. Bem quente. Eu conheci faz pouco tempo. Você já teve lá há pouco, né? Foi a igreja lá, bem grandona, né? Exato. E aquela igreja ali mesmo que o senhor começou. Né? Lá foi que tudo começou. Até há pouco tempo atrás eu tive lá. Pega uma ovinha aqui, pastor. Aqui o podcast é assim, ó. O GraçaCast dá essa graça pra todo mundo. Vamos embora então, ovinha, né? Uma ovinha pra comer 2, 3, 4. O Márcio veio aqui e comeu tudo, não deixava comer de nenhum. Vai distraindo e conversando, né? E eu tive lá em São Borja, eu até comentava com as pessoas lá essa última vez que a gente foi lá. E falando pro povo, foi aqui que tudo começou. Mas quando eu disse foi que tudo começou, não no sentido ministério. Foi como tudo começou com a minha família, com a minha vida. Porque na rua da minha casa a igreja lá. Então... Isso vem de uma história já bem bonita, longa, que eu tinha uma mãe que estava toda entrevada. Assistia a televisão, acho que era Rede Manchete na época. Na época lá no comecinho, né? Comecinho, missionário Soares, ela ligou a TV e o missionário Soares disse assim, eu vou orar por você que está entrevado, não pode movimentar, tem problema na coluna e tal. Coloque a sua mão com a minha. Quando ele estendia a mão para a TV, né? Ele fazia bastante isso. E a mãe sem crença nenhuma, ela levantou a mão e fez oração. Dali ela levantou, conseguiu fazer as coisas da casa, tudo que ela era impossibilitada assim, de fazer. De repente? De repente, do nada. E aí ela fez um voto com Deus, sem saber. Fez um propósito com Deus. Ela disse, o dia que a igreja desse homem vier para São Borja, você é a primeira aí. Aí passa, o quê? Uns 10 anos, eu acho. A Igreja da Graça foi. Em torno disso. Não sabia, não. Não sei se mais. Sou bem ruim para data. Mas aí um dia a igreja foi lá, passou o carro anunciando na rua, ela foi a primeira aí, foram 4 pessoas, ela, a minha tia, que hoje é obreira lá, e mais 2 pessoas. E ali começou uma luta, abriu a igreja, mais tarde todos nós estávamos lá, para a glória do nosso Deus. Todo mundo. Aí foi indo, né? Foi a transformação foi acontecendo, né? Sim. E São Borja, né? Para quem conhece a igreja nossa lá, depois quem puder colocar aí, deixar anotadinho, colocar o endereço, até para o pessoal de São Borja conhecer, foi um celeiro de grandes pregadores daqui do sul, né? Saiu vários, temos ainda, né, em exercício no ministério, vários aí que estão anunciando a verdade. Tem que resgatar essa essência lá de pregadores que saem de lá. Claro, o evangelho ele se expandiu e vai sair de todos os locais, né? Mas aqui, principalmente do início, Alegrete, São Borja. Porque São Borja foi uma igreja, eu acho que bem do início. Eu não sei se não foi a 4ª, 5ª igreja. Santana do Livramento também teve né, um começo bem... Isso. Uma das mais antigas nossas. Isso aí, Santana. Acho que não sei se os salões são os mesmos, acredito que não, né? O de São Borja eu sei que é. São Borja é o mesmo, é de Freire Nunes, 1643. É um salão, assim, para quem não sabe, assim, ele é diferente pelo fato do seguinte, não sei se aí depois o próprio pastor pode mandar foto atual, né, para saber que ele desce assim, né, pastor Felipe? Ele é uma rampa, assim, eu mesmo, como pastor, eu não tinha ainda, conhecia ali, vem uma descidinha assim, depois... Sim, é o formato para o cinema, né, antigo Cine Presidente. Era antigo assim. Cine Presidente. E quem diria, né? Quando o cinema saiu, abandonou a cidade, meu pai foi contratado para ajudar a desmontar as máquinas que projetavam o filme. E eu estava lá ajudando. Naquele salão? Naquele salão, naquele lugar. E ali Deus ia fazer uma obra na sua vida grandiosa. Mais tarde, Deus estava fazendo uma obra tremenda lá. Quantos anos tinha? Lembrando? É ruim de data, né? Ruim de data, mas eu devia ter... Uns 18, 19, 20? Não, 16? Tinha uns 15 para 16 anos. 15 para 16, então foi bem mais cedo. Mas foi só como membro, né? Só foi para assistir. Fui para assistir, né? Mas já no primeiro dia que eu cheguei na igreja, o pastor me convidou para tocar. Já no primeiro dia? Irmão, toca, já vai colocar. Foi uma sexta-feira, e aí convidou para eu tocar no domingo. Qual que é o nome do pastor? Lembra o nome do pastor lá? Sim, era o pastor Paulo. Pastor Paulo. Aí ele convidou, mas eu tava lá. A camiseta preta, a bermudinha todo preto, a caveira. Normal, né? Cabelo comprido, coturno. Não, coturno não podia faltar. Não podia faltar. E aí convidou pra tocar no domingo. Só que domingo era Santa Ceia. E tava eu lá daquele jeito. No altar. E nunca mais saí.
É parecido, diferentes situações, diferentes momentos, estilo musical, mas é parecido esse testemunho nessa questão de chegar e tocar com o pastor Fernandes Lima. Ele que fala, né, que ele era forrozeiro do mundão mesmo. E aí ele foi lá, uma igreja lá em São Paulo. Qual que é o nome da igreja? Fugiu o nome agora. Campo... Não sei se é Campo Grande, é Rio de Janeiro. É Campo de Fora. Igreja de Campo de Fora, estava um pastor lá, o nosso pastor Luiz Galhardo, está na igreja lá. Da família Galhardo, né? Era o pastor. E ele chegou lá e tocava bateria. Ele falou, você sabe fazer alguma coisa? Sei tocar, então sobe aqui e toca. Mas tinha acabado de chegar. São momentos, são direções. E tá aí até hoje, o pastor Fernandes, o senhor tá aí até hoje, ó. Eu às vezes conversando com os colegas e a gente relembra disso, eu falo, foi por Deus mesmo. Por quê? Porque hoje, como pastor, não consigo chegar e colocar alguém assim dessa forma com que eu fui colocado no altar. Não, nem eu conseguiria dessa forma. Né? Mas era um momento, acho que é aquela questão de aproveitar o seu momento e a direção daquele momento assim, que a igreja estava no começo, na verdade. A igreja era dependente muito de alguém poder fazer alguma coisa. Hoje, dependendo do local, né, que a gente possa ter, vai ter inúmeras pessoas querendo fazer a mesma coisa. Onde que tem esse luxo, vamos pôr assim, que dá para não selecionar, mas dá para provar um pouco mais para saber realmente. É outro momento, é outra geração. Porque era início mesmo, então poucas pessoas. E músicos ali, quem sabe, zero, né? Então, praticamente zero. Hoje não, hoje a gente chega na igreja tem... É um ministério já forjado, está sendo preparado cada vez mais de louvor, né? Correto. E a música tá no sangue ainda, tá no coração? A gente gosta, né? A gente não deixa, não tem como fazer nada sem música, não. Tá no carro tem música, tá na igreja tem música. E o estilo mudou muito? Eu gosto ainda, eu ouço, às vezes eu paro para ouvir. Tem bastante coisa boa. Hoje tem bastante coisa boa. Boa que eu digo que é bíblico, não é antibíblico, não é heresia, com bandas aí que é o famoso gospel mesmo que a gente entra, né? Tem metal muito bom, né? Rock muito bom. Tem todos os estilos, né? Mas naquele começo, não. Naquele começo era mais difícil. Não, era difícil encontrar um. Até porque quem tocava isso era do diabo, né? O estilo... endemoniado. Tinha aquela questão do estilo ser do demônio, não as letras, né? É verdade. Aí até quebrar isso, que foi quebrado, hoje tem pouca restrição, dependendo talvez o nível, né, da doutrina. Acho que em tal lugar talvez ainda não seja tão aceito, mas hoje tem a questão de entender que todo estilo musical, o estilo, a melodia é algo divino, não deixa de ser. Sim. Né? Agora, o que usam é outra história. Como o homem é criatura feita por Deus, mas quantos homens não denigrem o seu próprio corpo, fazem coisas erradas com o próprio corpo? Mas não deixa de ser o corpo uma criação de Deus, né? E as letras diz muito, né? A melodia sempre vai ser a mesma, porque a teoria é a mesma, não vai surgir uma nova teoria para estudar uma coisa nova. Nunca vai mudar, só o que vai alterar vai ser a letra, porque pode louvar a Deus ou pode louvar o Satanás. Ou a si mesmo, que é pior assim muitas mesmo, vezes. Exato. Que é complicado, é onde que as pessoas se deixam levar. Exato. E aí agora, tendo a condição da música, mas também a conversão, a mudança. Conheceu, lá em São Borja também foi o momento que a paixão surgiu, o amor, né, da sua vida. Exatamente. E não foi tão simples, né? Simplesmente aquele olhar e simplesmente, olha, vamos viver juntos, ser feliz. Teve uma batalha. Teve. Parece que tinha que ter uma batalha, né? Mas foi lá que a gente conheceu a esposa querida, beijo, né? Irmã Lauriane. E foi assim, foi o resultado de uma oração, bem como diz a Bíblia, Provérbios, né? A esposa é uma bênção de Deus, o esposo é uma bênção de Deus. É o resultado de uma oração que a gente faz e pede aquela bênção para Deus. Eu já estava um tempo na igreja e era uma época que todo mundo namorava ali, Pastor Victor. Todo mundo, o pessoal do louvor ali, todo mundo... Eles faziam aquela oração, Deus abençoa, tal, tem que chegar a esposa lá na igreja, a varoa, como eles falavam. Mas só que a primeira moça bonita que chegava, obrigado, senhor, é essa. É essa, né? Não esperava saber, não. Aí eu cego, só fazendo obra, quero fazer obra, sempre junto com o meu pastor. E aí chegou um dia que a própria esposa do pastor, isso já era o terceiro pastor da Igreja da Graça em São Borja. A esposa do pastor, todo mundo namorando, ela chegou pra mim e disse assim, irmão, tu não vai namorar, não? Eu até errei aí. 17 para 18 anos, irmão, tu já não entendi, me senti mal quando ela fez isso. Aí, acabado aquele último culto, aquele dia, pedi à igreja pro pastor se ele deixava eu orar sozinho na igreja. Me deixou orar.
Que legal. Dobrei o joelho no chão, no meio, no centro da igreja, naquela parte ali que o senhor citou, e foi ali que eu fiz a oração de joelho e pedi pra Deus, Deus, eu não te peço namorado, eu não quero namorado, eu quero esposa. Eita! E aí, ó, a dica aí, ó. E aí pouquinho depois chegou a irmã Lau. E eu não costumava ficar na porta, até porque eu era do louvor, sei lá, porque aquele dia, Deus, né? Levou pra porta. Diz, sei lá, mas a gente agradece depois, né? Já sabe. E aí daqui um pouquinho eu tô na porta e chega lá a irmã Lauriane, desesperada atrás de Jesus, com uma irmã cega que tinha sido baleada, né? Perdeu a visão, já tinha feito pacto já na feitiçaria para voltar a enxergar. A casa é um inferno. Casa de feitiçaria, ela morava assim, minha esposa ela morava em casa de feitiçaria. Literalmente. Sim, a mãe dela era feiticeira. Então ela não aguentou, não suportou aquilo. 15 anos. E ela pegou, deu de mão na irmã dela e foi atrás da igreja. Achou a igreja sem endereço, sem nada. Por conta ela foi? Por conta, sozinha. Criança, bem dizer. E quando ela chegou, eu tava lá na porta para dar paz para ela, para receber ela. E ela conta hoje, né? Que quando ela chegou na porta da igreja que ela achou, disse que ela ouviu uma voz e disse assim, esse aí vai ser teu esposo. Essa voz. Deus é fiel, né? Muito Deus fiel. Ele fala, né? Fala. E eu lembro que o senhor comentou comigo, né, no dia a dia que a gente conversa, né? Que teve até manifestações demoníacas dizendo que não deixaria junto. Como que é essa parte? Até para quem entende que às vezes pensa assim, o romance não é assim questão, é um propósito, é um projeto. E que a família realmente tem um propósito divino. O senhor fala muito isso até devido ao seminário, que foi um projeto que Deus colocou também no seu coração. Eu sempre vi, quando eu trabalhei com o senhor aqui na sede, eu sempre vi o senhor falar sobre isso e procurar fazer as pessoas entender que a família é sim um projeto de Deus e tem o plano de Deus ali, aquele casal, porque a família começa ali com o casal. E é bom a gente falar isso, por quê? Porque às vezes um relacionamento não está dando certo e não deu certo e a pessoa diz assim, não era para dar certo mesmo. Mas ela nem sabe se era ou não era. Ela só pode dizer isso se Deus falar para ela. Se Deus falou que não era para dar certo, não era nem para ela ter começado. Mas o que é que eu posso falar sobre isso, pastor Victor? Que aí a gente já tinha oficializado esse namoro, a gente já tinha conversado com o pastor, nossa vida era uma bênção, a gente estava fazendo sozinho, fora, tipo assim, não na direção do pastor, não na campanha que a igreja estava fazendo. A gente fazia campanhas em particular, propósitos pessoais de oração. Exato, palavra certa, essa aí. Propósitos pessoais entre eu e ela pra gente ganhar o pai dela e a mãe dela da feitiçaria. E aí, a proposta era desde o óleo, desde um horário de oração, ela na casa dela, eu na minha. Fazendo junto, colocando gente de Deus. Aí, essa época, ela já era até professora da escolinha. Já era instrutora. Já estava ativa na obra. Ela também chegou e já logo colocaram ela lá ativa na escolinha. Então, nesses propósitos aí, teve várias reuniões, vários cultos que quando o pastor orava, lá o meu pastor orava, manifestava os demônios. Eu, como obreiro, ia lá. Expulsava o demônio, outros obreiros expulsando também. E muitas vezes, quando pegava um demônio, ele dizia assim, eu vou separar vocês, vou separar vocês. O demônio falava isso. Então, pessoas que, como eu digo, chegavam pela primeira vez na igreja, pessoas que eu não conhecia. E logo falando como que aquela pessoa que eu não conheço, ela não me conhece, como ela fala do meu relacionamento, né? Como que ela fala do meu namoro? Não tem nenhuma ligação comigo, não sabe de nada da minha vida, eu tô aqui fazendo uma coisa, ela faz outra coisa lá fora. Exato. E aí isso só me convencia que realmente aquela união ali... Por isso que a Bíblia diz, né? Fortaleceu o que Deus... mais ainda, ao invés de preocupar, fortalecia. Falei, agora que eu vou. Muito mais. Pastor Victor, aconteceu da gente estar pregando no rádio, nós tínhamos um programa, não sei se tem ainda, falando de vida. Era das 11h30 à meia-noite. De o pastor me convidar para estar pregando junto com ele na rádio, orando, lendo os nomes lá dos cadernos de oração, e do pastor convidar para eu fazer uma oração e o guarda-roupa virar na casa dela sozinho. Aquela manifestação do diabo mesmo, de manifestar possessão o demônio. Possessão pura, né? Possessão pura. E o demônio dizer que ia separar a gente. Mas até essas experiências assim, depois a gente volta, não vou me perder no assunto não, mas eu lembro de uma experiência do senhor aqui na sede com a gente, fazia programa, né? Muitas vezes me substituía, tinha também o seu momento. E teve um irmão que veio aqui na sede, não sei, vai lembrar disso, né? Sim. Ali nós temos uma salinha que nós chamamos do 12, para você não sabe. É uma salinha onde ali a gente fica, sala de espera e tal. E aí o irmão manifestou com o demônio ali também e falou assim, que não gostava quando o senhor estava na televisão, né? Exato, o senhor lembrou dessa parte. Há pouco tempo até apaguei. O pastor Daniel Manhago tinha filmado no meu celular mesmo. O que foi? Foi uma mensagem que Deus deu.
E aí eu preguei naquela parte que vai a gravação na madrugada, que vai para as pessoas ali que estão aflitas e tal. E Deus deu uma mensagem, foi passado na TV aquela mensagem, e a pessoa que assistiu, que estava destruindo o casamento dela, que estava acabando com a família, né, um homem, não estou lembrado dele, ele assistiu, ouviu aquela palavra e Deus, acredito, claro, começou a trabalhar dentro dele. No outro dia ele veio, chegou na porta da igreja e manifestou o demônio. E aí o pessoal que estava ali, da equipe naquela época, era o pastor Daniel Manhago, eu não lembro qual é o pessoal todo que estava ali, eles começaram a orar para expulsar aquele demônio ali. E eu atendendo no 12, estava atendendo uma pessoa. O demônio batia lá e eu escutando que tinha uma manifestação, que eles estavam atendendo alguém. E chegou uma hora que eu liberei aquele atendimento, o pastor veio e disse assim, o demônio está ali, disse que quer falar com o senhor. O demônio quer um atendimento. O demônio só quer o senhor. Eu disse, aí, ó, uma pessoa aí, ó. Então vamos lá conversar com ele. Aí a gente foi ali, estava manifestado, já amarrado, já na frente do altar. E aí deu as cartas, como se diz, né? Que ele não queria que eu pregasse, que ele não gostava que eu pregasse, que eu não tinha que orar, que ele ia destruir aquela família e tal. Aí expulsamos o demônio ali. Aí que eu vou pregar agora, mas aí que eu vou pra TV, né? Agora que eu prego, senão que a mensagem é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus, né? Tá fazendo a diferença. E aí depois eu vi ele em alguns cultos, depois não vi mais, eu acho que pouco tempo depois o senhor foi movido pelo Espírito Santo para nos enviar lá para a cidade de São Leopoldo, que é onde a gente está trabalhando. E aproveita aí, já fala o endereço, porque nos intervalos aqui só aparece a sede. Saldanha da Gama 959, né? Centro ali da cidade de São Leopoldo. Domingo culto lá? Domingo é 8h30, 15 e 18 horas. E durante a semana, por exemplo, segunda, quarta e sexta é 9, meio-dia, 14, 17 e 19h30. Isso aqui tá novembro, então vai ser transmitido. E vai ter um evento de jovens também, né? Que está sendo programado. Data não tem fixada ainda. A gente está procurando fazer para dezembro. Porque já tem algumas datas próximas para não confrontar nenhuma data. E aí vai ser bênção. Então a juventude pode aguardar coisa boa lá. Pode aguardar e vai ser bênção, porque o senhor confirmou para nós que pode estar presente, né? Nesse dia aí. Vai ser especial. Ouvir a mensagem e abençoar a nossa Vou levar lá nossa juventude. O cantor Mensageiro Vargas para cantar. Comigo Ninguém Pode. O mais novo contratado da Graça? O mais novo contratado, né? Com vocês, ele, né? Vargas ou Mensageiro. Olha aí. Não é mais Mensageiro, é Vargas ou Mensageiro. Vargas ou Mensageiro. Tá certo? E vai ser bênção lá, né? Vai ser legal. Então já fica esperto a juventude aí, você que está assistindo, você que está acompanhando. Já em breve, quando eu digo juventude, é de 1 a 120, né? 121 não vai não, porque você vai estar velhinho. Mas até 120 dá para ir. É a idade de Moisés, né? Que o Senhor recolheu, você vai lá participar, que vai ser bem especial. É isso aí, porque até a gente está vendo ali para fazer uma praça, a gente está analisando o local ainda e a gente está conseguindo um local que é melhor do que a gente já tinha programado. Bom, Deus vai conduzir tudo. Vai ser, com arquibancada, com parte coberta. Vai ser bênção completa. Vai ser mais do que pedimos ou pensamos. Glória, é coisa boa. É isso aí. É fazer a diferença, pessoal. Isso é coisa de Deus para vocês. Deixa eu ver aqui minha produção. É 5 minutos? Então tá, 5 minutinhos já, então daqui a 5 minutos a gente chama o intervalo. Então tem 5 minutos pra gente prosear. E você de todas as partes tá na rede social, isso aqui também, né, o podcast ele também é na TV Pampa, então você que tá no meu canal do YouTube, aciona o sininho, já se inscreve, vamos multiplicar que o GraçaCast vai fazer história para a glória do nosso Deus. E então, voltando rapidinho lá, quando a irmã Lau, então, chegou na igreja, começou a se envolver, aí o demônio não queria, tudo mais, só que não adiantou. Cresceu e tá aí. Não teve jeito, porque isso só confirmava, né? A gente fica esperto. Se o demônio tá anunciando aquilo ali, sim. Primeiro porque a gente gostava, nem gostava, gostava no início, a gente se amava já. Sim. Né? E outros sinais que aconteciam, que é quando eu ia visitar ela na casa dela, manifestava também. Teve caso da gente estar junto ali, ela sentar no sofá, eu no outro, o pai dela passar no meio comendo vela vermelha. Comendo vela? Comendo vela, pulando igual sapo. E a imagem aqui? Tá aí hoje presa essa imagem. E a gente expulsando aqueles demônios lá. Cada vez que ia, tinha um caminhão de demônio para expulsar. Era uma casa de feitiçaria, então era uma casa, né? Era uma casa. E ver como a graça de Deus é maravilhosa. Hoje todos. Tem uma pessoa que eu consigo contar com ela, que nos ajuda. O sogro também, mas a sogra, né? Sogra que
que um dia também aceitou Jesus, teve a sua história, foi lá, levou todas as roupas, tudo que ela tinha lá dos trabalhos, deu pro pastor desfazer tudo. É lindo o que Deus faz. É maravilhoso. Bom, nós vamos entrar nós temos intervalo em 3 minutinhos, mas quer deixar um recadinho aqui, ó, para alguém que tá aí, que tá talvez nesse mesmo sistema preso? Sim, a gente pede que o quê? Que aquilo que Deus vem tocando, porque é impossível a pessoa que está sendo tão afrontada pelo diabo, eu digo uma pessoa que está sofrendo tanto, é impossível ela não entender que Deus tem chamado ela. Se ela está aqui agora nos ouvindo, nos assistindo, é o próprio agir do Espírito Santo. Então é só ir seguindo o que Deus está falando, a porta da casa de Deus está aberta e você vai achar como eu achei, como a minha esposa achou, a nossa família achou e foi ali passando por aquela porta que tudo mudou. Tem uma porta aberta esperando por você também. É isso aí, pessoal. Então, ó, 3 minutinhos, nós voltamos, fica com um intervalinho rápido. 3 minutinhos a gente volta para essa segunda parte com o pastor Felipe. Tá especial o podcast de hoje. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes. E esse é o intuito. Jesus ser o Senhor, o centro da sua vida e mudar qualquer situação que você considere hoje difícil, porque Ele pode. Tá bom? Vamos rapidinho, a gente já volta então em nome do nosso Salvador Jesus. Voltando agora rapidinho, depois desse breve intervalo, vamos continuar aqui que o papo tá bom demais no nosso GraçaCast. E com ele, pastor da Igreja da Graça de São Leopoldo, pastor Felipe, com uma grande história que está compartilhando com a gente. Muitos podem conhecer parte dela, mas sempre tem um detalhinho que talvez passa e hoje está passando aqui e vai ajudar muita gente. É isso aí. O que precisar, nós vamos aqui colocar para fora, no bom sentido da coisa, como se fala, e a gente vai poder falar um pouquinho do que Deus fez na nossa vida. E assim tem sido, né? O que aconteceu na caminhada, né? É o sogro comendo vela vermelha, pulando igual sapo. Exatamente. Essas coisas não dá pra ser. Vai na casa da sogra pra namorar e o sogro passa lá comendo vela vermelha. Bem bravo, né? E aí, mas aí depois da obra, assim, a obra foi crescendo, né? Tanto a irmã Lau se envolvendo na escolinha, crescendo, aí depois teve a questão do noivado, casamento, foi tudo em São Borja também? Foi namoro e noivado foi São Borja. Casamento foi aqui em Porto Alegre, porque foi logo numa época que Deus me chamou para sair da cidade e vir para a sede. Mas não veio por conta, veio com uma direção. Sim, vim com direção, a liderança tudo aprovou, já ajudava bastante o pastor lá, e ele perguntou se eu queria vir para Porto Alegre, vir para nossa sede, claro, para aprender mais e ser candidato realmente ao ministério, né? Aí as portas foram abrindo. Foram abrindo, aí foi quando a Igreja da Graça, a nossa sede era na Andradas, conhecida como Rua da Praia. E ali, isso aí antes de 2000. Acho que é 2000. 2000 bem cheio, né? É, 2000 bem cheio. 2000, 2001 por aí. Como eu disse, pra data não sou ligado não, mas eu acredito que seja, porque 2000 foi a vigília em São Borja, eu tava nessa vigília da virada, 2000 eu lembro direitinho, foi eu que fiz a faixa. Não acabou o mundo, né? Não acabou o mundo, tinha as profecias, né? Aquela profecia tava na escola. É, que 2000 ia terminar tudo e... Vai morrer. Tem gente que fez... acabar tudo. Tem gente que fez cada besteira, né? Fez. E aí, então, a gente veio pra sede ali. Quando eu vim pra sede aqui na Andradas, a gente tava noivo. E aí eu fiquei 8 meses ali na sede. Na época com o missionário Alcides, né? Pastor Alcides na época. E aí ficamos ali. Eu lembro que eu cheguei no missionário e disse assim, missionário, eu vou casar. Tinha data já marcada, eu e minha esposa. Só que o meu pastor não tinha falado pra ele. E aí ele disse... Ele tá vivo ainda, esse pastor? Que não falou? Tá. Depois me fala o nome, a gente vai atrás dele. Só pra... Não é nada de vingança, só pra falar oi. Entendi, dá um alô pra ele. E aí o missionário Alcides, ele disse assim, não, mas eu não tava sabendo. Senão não tinha trazido, tinha esperado tu casar e tal. Sim. E aí ele disse assim, o que eu faço agora? E eu fiquei só parado no escritório, em pé na porta. Ele disse assim, espera mais um pouco. E eu com a data marcada já. Espera mais um pouco que a tua vitória vem. Gustavo Silva. Não acredite em Deus, não esqueci ninguém. E aí ele então, ele pediu para esperar um pouco e ele mesmo marcou uma data. Eu deixei. E marcou a data. Ele marcou a data. E qual é a data? 26 de janeiro. Ainda bem que eu esqueci. Imagina, mas lá daqui a pouco sai essa não dá, depois lá assistindo aí ela... Depois sai do podcast, vai levar a porrada, né? Vai cobrar, vai ter um acerto quando chegar em casa, né? Mas não, 26 de janeiro. Então essa data, 26 de janeiro, foi a data que o missionário Alcides marcou. Fez o nosso casamento lá na Andradas. Marcou a sua vida pra sempre, então. Marcou pra sempre, porque até... Eu acho que uns 2 dias atrás, 3 dias atrás, eu segurei o rosto dela e agradeci ela. Disse, obrigado porque você tá na minha vida.
Não teria graça. A gente fica pensando, às vezes, não teria graça se ela não tivesse. Sem nada, sem nada. Não tem. A gente fica olhando para tudo, prestando atenção em tudo, e o melhor que tem, claro, é Deus em primeiro lugar, mas aquela pessoa tá do lado da gente. A gente só tá, por exemplo, o senhor lá olha para a irmã lá, olha para minha esposa, para os filhos, para as filhas. Nós olhamos e temos essa consciência, né? Se estamos aqui, é porque primeiro Deus está na nossa vida. Nós que entendemos, reconhecemos, cada pessoa que fizer isso vai ter tudo que Deus tem realmente melhorado, né, na verdade. E é tão bom quando é por Deus, quando a vida da gente é entregue nas mãos de Deus, Ele cuida de tudo, desses detalhes. Eu não estava pensando em namorar, eu pensava em fazer a obra de Deus. Eu queria fazer a obra de Deus, mas a própria esposa do pastor mexeu com aquilo, me levou a fazer uma oração e deu das bênçãos que Deus me deu, a melhor é essa. Minha esposa, meus filhos, ajuda bastante, graças a Deus, ajuda bastante. Os meninos, são 3 meninãos. 3 meninos. Eu tenho um quase xará, né? O Pedro Henrique. Não, eu tenho um quase xará. Sim, o Celso Vitor. Celso Vitor é o mais novo com 11 anos, tem o Pedro com 14 e tem o Luiz com 19. Eita, coisa boa. E casado quanto tempo? 3 meninos. Casado vai para 21 anos já. 21 anos. 21 anos de casados. Dia desses a gente passou... Vindo aqui na sede para nossa reunião de oração na quinta-feira, passamos na frente do cartório. Eu falei, amor, lembra aí? E ela não viu que era o cartório, né? Mas o que foi? Esse cartório onde a gente casou. Foi aí. Tá do mesmo jeito. E a gente começa a lembrar, né? Cartório tempo. Não... As pessoas crescem, mudam os cartórios. Hoje... Virou patrimônio histórico também, né? E a gente lembrou daquele início ali. Muita gratidão a Deus, muita. Não tem como não olhar para trás e não ser grato. Se for olhar para trás, no sentido de gratidão, né? Quando pode olhar para trás? Quando é grato. Quando é para agradecer, né? Para expressar gratidão para Deus. De ver tudo que Ele fez, né? Tudo que Ele fez. E depois a primeira igreja, assim, que foi ali, olha, você vai ser o pastor dessa igreja mesmo. Pois é, aí estávamos na sede ali, tinha alguns que já estavam sendo direcionados para uma igreja, eu orando para receber a minha primeira igreja. Até que a gente foi enviado para a cidade de Dom Pedrito. Dom Pedrito, começou tudo lá. Tudo começou lá. Uma abração lá, porque o povo lá é vitorioso. O pessoal da Bernardino Ângelo, lá onde está a nossa igreja lá, um abração para Dom Pedrito, que sempre quando a gente vai lá, recebe com muito carinho lá que tudo começou. As pessoas que nos ajudaram com as crianças, foi tremendo Dom Pedrito, todas as cidades em si, claro, mas ali realmente a gente sabe que é um povo... Sim, eu tenho uma gratidão por aquele povo lá, pessoas que realmente, assim... nos ajudaram mesmo. Quando a gente foi para lá, a igreja estava dividida. Tinha dado problema lá e a gente chegou para batalhar, batalhamos e... Deus deu a vitória. Deus deu a vitória. Dom Pedrito foi a primeira. Ali eu acho que foi 2 anos e pouquinho. Depois, segunda igreja Campo Bom. Também 3 anos e alguma coisa. Depois, Esteio. Sapucaia do Sul. Sede de Porto Alegre e São Leopoldo. Não foram muitas, né? Não foram. Os tempos foram mais extensos, vamos dizer, mas não foram muitas. A igreja que eu mais tempo eu fiquei foi Esteio, 6 anos e 7 meses. Quase 7 anos. Aí Sapucaia foi 4 anos? Sapucaia foi 4 anos. Aí ficou aqui quase 2, né? Aqui na sede quase 2 anos. Aí o daqui tem aquele detalhe, né? Não sei se vai dar tempo de falar tudo para todos, mas foi o Covid, né? Que veio a época da igreja fechar, o Covid. Todo mundo pegou junto, mas o seu aprimorou, né? Uhum. E aí foi a batalha que virou um grande testemunho depois, na verdade. Foi aquela batalha ali da época da Covid, porque quando deu a pandemia, o estouro da pandemia foi justamente ali... Logo que eu tive a contaminação também, né? Então, e eu tava aqui na sede, né? Foi a época daqui. Eu peguei a época que a igreja sede fechou. Teve que fechar as portas, né? Não porque quis. Já lembro que foi a segunda vez. A segunda vez. E na segunda, aí todo mundo pegou Covid, o senhor também pegou. Sim. E fechou a igreja, todo mundo com Covid. E era batalha, né? Porque a gente vinha para gravar, o senhor fazendo as lives, o senhor na porta da igreja. Teve uma época que a gente já podia ministrar pelo menos na calçada Santa Ceia, que o senhor ia... Fez o caminho do milagre. As pessoas vinham, fez um tapetão vermelho, entrega um pedaço da colocou manta. Louvor, o teclado, o violão na porta da igreja. A gente conheceu também o Elo que canta, trouxe pra sede. Exatamente. São momentos assim que parece que virou história, mas que marcaram de verdade, né? E a igreja nunca parou, né? Nunca dia. parou. Eu falo até sem exagero. Creio que no tempo da pandemia...
eu falo por nossa sede, claro, né? Trabalhamos mais que depois que tem a igreja aberta, assim, de intensidade. Eu falava, não teve um dia que eu não deixava de vir. Não teve o dia do Covid que eu peguei, eu vim. Só deixei de vir 2 dias. Eu lembro. E aí o dia eu vim, que tava a igreja fechada. Era todo dia, né? Era todo dia. Era de manhã e à tarde. A gente ficava aqui durante o período da manhã e da tarde. Aí foi onde que a gente... Muitos de nós, né, na verdade, tinha um momento de descontração que eu tinha que ficar aqui, senão eu ficava doido. Né? Não tinha pessoa, não tinha povo. Sim. Né? Aí o pessoal começou a jogar Uno, aí dava risada, né? A mensageira, o povo cantava feliz quando ganhava. Depois vamos pra gravação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu lembro o senhor gravando o Curso Fé. O Curso Fé, as vigílias dos adoradores que a gente fazia. Bem dizer, sozinho no estúdio, né? Gravando o Curso Fé, gravando as mensagens, o atendimento online, pastor na sua casa. O delivery, o drive-thru. O delivery o drive-thru, o pessoal vinha e retirava. Exato. E aí foi fazendo. Foi bastante trabalho. O programa é todo dia, né? Sempre acrescentando. Aquela arrecadação que marcou também, que eu lembro, uma grande arrecadação de alimentos que foi estacionado um caminhão na frente aqui da nossa sede, o pessoal colocava os alimentos ali e foram distribuídos. Ali eu acho que, não me lembro se a igreja já podia realizar culto para 30 pessoas. Eu sei que era divulgado para as pessoas trazerem os alimentos, e aí foi feito muitas cestas básicas e levado para as pessoas ali depois que estavam numa situação difícil também. A igreja nunca parou, trabalhou sempre. Escolheu um bairro específico que foi pouco atendido por os demais para poder suprir, e foi bem especial. Até eu acho que o próprio mensageiro foi junto. E assim Deus tem abençoado a gente, né? Devagarzinho, agora pós-pandemia, venceu o Covid, virou o testemunho Não precisa, porque o testemunho se espalhou, acho que o Rio Grande do Sul todo, até o Brasil, até tá fora do Brasil já. Eu acredito que sim. Velho. Mas foi bem impactante, mexeu até com o coração do missionário, né? O missionário comentou bastante, eu tenho vários trechos editados ali do missionário se emocionando com o testemunho, como a gente também, né? Foi bem grave, se alguém não sabe, não viu, eu tive 80% do pulmão, bem dizer, agravado por causa do coronavírus, né? Então foi uma situação aí de 2 meses de batalha, de luta, em contato com o Senhor, que tem partes no testemunho que não foi para a novela da vida real, é reduzido, mas talvez aqui a gente possa comentar um pouco, né? Os cultos da segunda-feira que eu fazia, e quando eu estava nessa situação da Covid, o Senhor vinha e fazia os meus cultos. Pastor Victor, o líder do estado, vinha fazer os cultos que eu fazia da segunda-feira. Então foram coisas que foi marcando. De casa eu assistia, chorava. Até para chorar era difícil porque faltava ar. Tendo vontade de estar lá, estar no altar, estar buscando e fazendo aquilo que Deus tinha dado para eu fazer. Então vai se criando uma história, vai se construindo uma história. E isso é tão bom, é tão legal. Às vezes até as dificuldades, né? Depois Deus trouxe a cura, Jesus trouxe a cura, soprou o fôlego da vida. E ali, eu acho que 2 dias depois eu já estava aqui na igreja de novo, perguntei se podia voltar, o Senhor disse que podia voltar. E eu sou grato a Deus porque foi um tempo que vencemos aqui. Eu vi o Senhor vencer, eu vi o pastor Victor, o Senhor vencer, o Senhor pegar a igreja uma situação difícil, saindo de uma pandemia, poucas pessoas, pouco povo, compromissos grandes, uma sede desse tamanho, uma estrutura enorme e pregando a palavra com amor. 12 cultos. Teve Santa Ceia. 13 cultos. Até o próprio mensageiro fez 5 do lado no estacionamento que não comportava aqui. Era pra, o tempo, na verdade, né? Acho que era para 30 pessoas, não era lembro. No máximo 30. E contando comigo que pregava, com o pastor que pregava, quando era o meu horário. Eu fiz 5 direto. Tinha que contar a pessoa do altar também, né? Tinha que contar a pessoa do altar. Se tivesse músico, contava. Tinha música que tinha que tocar e sair para trás para alguém poder assistir. Para alguém do povo poder entrar e assistir a reunião, né? Tanto que chegou a passar num domingo, no máximo, acho que aqui dentro, umas 200 e poucas pessoas. Sim. De 30 em 30, porque do outro lado, lá fora faziam também. E hoje a gente vê a igreja e os frutos sendo colhidos, né? Trabalhar é bom. É bom os frutos, a igreja crescendo, Deus abençoando. Deus honrando, né? Deus honrando. E lá em São Leopoldo também tem sido vitória, né? Lá em São Leopoldo tem sido bênção também. Deus tem acrescentado pessoas, maior alegria quando chega pessoas novas. As coisas que Deus faz na igreja, sempre fez, né? Mas a gente sempre se alegra, porque a gente sabe por nós mesmos, né? Quando a gente chegou na igreja, o que a gente precisava, tanta coisa. Precisava saúde, precisava dinheiro, precisava paz, precisava tudo. E hoje a gente vê Deus fazendo nessas pessoas que estão chegando,
a gente fica muito feliz porque a gente um dia precisava daquilo tudo. É a gratidão plena, né? Muita gratidão, gratidão plena. É a plenitude da gratidão ver as pessoas mudar. Os testemunhos não param de acontecer. Não, e continua. E vai continuar muito mais. Tem muitas pessoas ainda a ser ganhas. Eu creio que é um tempo que sempre foi. Eu acredito que sempre foi. Mas é um tempo de intensificar a simplicidade. Jesus Cristo, Ele deu a vida por nós. Ele te substituiu. Ele simplesmente assumiu o seu lugar para que você que estiver em qualquer parte, assistindo, vivendo, que está recebendo um recado, saiba que Ele simplesmente substituiu para você poder viver de forma muito grande. Sua mensagem de domingo, eu acompanhei o link que foi colocado ali, eu acompanhei aquela mensagem ali do Senhor falar, tem muitas pessoas ainda precisando ser salvas, precisando de salvação, e a gente não pode perder o foco não, se a simplicidade, amor a Cristo e resgatar essas pessoas que ainda precisam, né? Prega a Cristo, literalmente, fale do Evangelho, pregue a Cristo, que é que Deus quem confirma. Não tem como, né? A salvação ela vai ser exposta e as pessoas vão ser abençoadas. E até marcou, porque o Senhor falou pregar Cristo no sentido de divulgar a palavra, divulgar a salvação em Cristo, mas não crucificar. O Senhor falou pregue a Cristo, mas não crucifique. Crucificar, eu achei isso aí marcou. Porque pregar a Cristo é uma coisa, crucificar outra. Crucificar é negar, é perseguir o Evangelho, Exato, cuidado para não pregá-lo de novo na cruz, né? Isso e sim pregá-lo no coração das pessoas. Essas foram as palavras aí. Senão a gente acaba usando até o fato religioso, porque Cristo ele é a boa notícia, ele é o Evangelho. E aí a pessoa ela usa uma taxativa religiosa para denegrir uma pessoa, uma escolha de uma pessoa. Pode ser que esteja errado. Pode ser que esteja errado, mas quem é a gente para chegar e falar? Se Jesus deu a vida por ele também. Sim. Uma frase do T.L. Osborne que marcou para mim foi a seguinte, eu tenho falado em alguns cultos, que foi, qual que é a diferença de Jesus? Eu falei isso até com o pastor Márcio aqui, também reforço, que é o que está muito recente, né? Qual que é a diferença do amor de Jesus para mim e para aquela pessoa que pode estar cometendo o pior dos pecados, ou crime até mesmo? Qual que é a diferença? Nenhuma. Ele morreu por mim, ele morreu por ele. O que difere hoje é que eu entendi esse amor e ele ainda não. Mas o que eu estou fazendo para ele entender esse amor? Porque se ele entender como eu entendi, ele muda. Então o que difere, na verdade, é como nós o entendemos. O amor dele. Mas o amor dele é o mesmo. Independente se a gente está hoje dentro ou fora da igreja. Já lembro aqui o João 3,16, né? Deus amou o mundo. Quer dizer, incluiu todas as pessoas nesse amor, nesse plano, né? E a diferença é essa, como o senhor falou, eu conheço, eu aceitei. E esse mover mexe com a gente, como pregador, não só da palavra, mas assim, do altar que eu digo, né? Mas a gente começar de novo, pode ser, porque eu creio que o primeiro amor é isso, né? A gente olhar para a pessoa e querer que ela mude, porque você sabe que Jesus muda uma pessoa. Mas voltar àquela essência tão gostosa de falar, eu quero que esse Jesus seja propagado. Eu acredito muito que é o que o missionário entendeu, quando Deus deu para ele essa chamada, né, missionária, literal, porque nossa igreja ela não tem um nome internacional à toa. Ela é uma igreja que ela é do Brasil, mas que tem um âmbito missionário que vai alcançar nações, internacional. E é da graça, né? Literalmente, ou seja, levando o favor que nós não merecemos, mas que existiu, porém, mostrando que essa graça é mediante a fé. Então a gente precisa anunciar Jesus para ela ter fé para sair do estado dela e viver uma vida realmente digna. E isso vale para qualquer um. Não tem tamanho, não tem local, não tem condição financeira aqui. Exato, e eu lembro lembrando lá do início da obra, hoje a gente vê a Igreja da Graça em mais de 190 nações, né? E no Fala Amigo aqui a gente assiste todos os dias testemunho de alguém de outra nação, outro país, contando o que Deus fez, o que Jesus fez na vida dela, assistindo a programação da nossa igreja, né? Então é impactante, tocante. É impactante, não tem como não continuar fazendo esse trabalho. Acaba que a gente se torna parte disso, né? A gente faz, pequeno ou não, muito ou pouco, cada um tem uma parte, uma contribuição grande. Exatamente. E fazer as pessoas entenderem isso é tão bom. Isso aí. E é caminhar nessa fé que Deus vai abençoar cada vez mais. Eu creio que quem, de qualquer parte, onde tiver alguém, tem tudo para alcançar, tem tudo para ser. Talvez um novo pastor Felipe, saindo de São Borja, talvez saindo de qualquer outra cidade, de outro lugar do mundo. Saindo da sua terra, da sua parentela. Que está esperando ali uma nova irmã lá aparecer. Exato. Uma irmã que também está precisando. Correto, que vai usar o poder de Deus ali, a palavra viva, aquilo, a mudança, a restauração pessoal para restaurar outro lar. Então são inúmeras pessoas que podem ter essa convicção, né?
Deus abençoa da forma completa, né? Uma coisa que a gente aprendeu com o missionário esses anos todos, né? Que Deus, Ele chama, Ele capacita. Ele começou a obra, Ele completa a obra. Nada fica incompleto. É a saúde que Ele restaurou, os pesadelos que foram embora, as alucinações que foram embora, a droga que foi embora, né? Os vícios que foram embora, a pessoa amada, separada por Deus que chegou para fazer a diferença na vida da gente. Ou seja, a obra de Deus é completa. Os filhos, tudo, ministério. Não tem como não ser feliz. Quem precisa, quem deseja ser feliz precisa estar com Cristo. E quando alcança, alcança. Quando alcança tudo. E os meninos no geral, né? Eles têm alguma perninha voltada assim, em ser alguma coisa dentro da igreja ou quer levar isso mais para fora? Chegou a já observar isso ou não? Já observei. O Luiz foi um pouco mais, o mais velho, né? De eu levantar à noite, à madrugada, ele tá com um caderno. Tá estudando, filho. Eu vou olhar, não tem estudo nenhum, é versículo e a Bíblia no lado ali, fazendo algumas anotações, né? O Pedro não nessa parte, mas louvar a Deus, de cantar, de orar. São os meninos abençoados. Então, são fases distintas também. Né? Eu creio que é isso aí. Fases mesmo, sabe? São pessoas de Deus, são bênçãos mesmo na minha vida. O Luiz Felipe, eu sempre que posso não, poder a gente pode todo dia, né? Mas eu sempre lembro disso e agradeço a ele por ele nos ajudar. Hoje, o que a gente consegue fazer na obra de Deus, boa parte é porque ele nos ajuda bastante, né? A cuidar principalmente do Celso, né? Então... E para quem está assistindo, só um breve comentário, que às vezes a pessoa ela pode achar que pastor não tem uma luta, ou tem, mas é mais fácil, porque Deus está literalmente com ele. Não, ele está. Mas assim, foi esse dividir o pai e o cuidado, né? Porque quem não conhece o pastor Felipe, tem o Celso Vitor, até que eu falei que é meu xará, sim, que é uma criança hoje especial, mas é especial de verdade, que tem assim uma condição muito divina na vida dele, né? Ele é, como a gente chama, inocente, né? Não tem, mesmo tendo 11 anos aí, hoje, no momento, ele não caminha, ele não fala, né? Eu não tenho vergonha de falar isso, porque a gente aguarda uma obra aí que já foi feita aí com Cristo na cruz. Mas como eu falava do Luiz Felipe, ele nos ajuda a cuidar. Tem momentos que é ele que está lá cuidando, fazendo tudo. E ali, quando nasceu o Celso, foi uma coisa que veio para, tipo assim, modificar nosso andamento na obra de Deus. Mas a gente não deixou se abater por isso. Foi difícil. Como o senhor falou, os pastores têm luta. A gente passa, cada um passa as suas lutas, cada um tem seu mal bocado, sua dificuldade. Mas a gente vai vencendo. Se fosse olhar para a situação do Celso, era parar de pregar. Exatamente, mas isso motiva mais ainda. Motiva mais ainda, porque a gente vê tanta coisa que Deus fez. Em nós, a gente é prova viva. Nós somos provas vivas. Quando que eu conheci o poder de Deus, que eu falo para as pessoas, pastor Victor? Quando ele mudou quem eu era. Eu entendi que Deus era poderoso quando eu vi ele mudar o meu pai. Quando ele mudou a minha pessoa. Eu disse, não, isso é poder. Não foi no tanto ver um cego voltar a enxergar, já vi. Uma pessoa paralítica levantada da cadeira de roda, isso é poder de Deus também, mas mudar a pessoa que eu era, que meu pai era, ali eu vi poder de Deus. Então hoje olhar para meu filho com toda a situação e debilidade momentânea que ele tem, às vezes a gente sente, chora, não tem como não chorar, não sentir, não pensar, mas tudo que a gente viu acontecer com pessoas e com nós mesmos principalmente, a gente sabe, a gente crê num milagre. E sinceramente, do meu ponto de vista como pai também, cremos no milagre, mas não muda o fato de que a vida por si só já é um milagre e que Deus é grandioso. Isso que faz a diferença, porque a ousadia de estar no altar não é pelas dificuldades. A dificuldade eu creio que acaba até fortalecendo mais para mostrar, olha, não exista problema na sua vida que você não é capaz de levantar e declarar que Cristo é o Senhor. Verdade, mais pura verdade. Mais com qualquer um, porque às vezes as pessoas realmente estão à espera de um milagre, mas o milagre na verdade já chegou faz tempo. Exatamente, pela palavra, né? Agora finalizamos o curso que foi há poucos dias, né? E pela palavra ali a gente sabe que já foi feita a obra, né? E que no ponto de vista como um pai, essas lutas realmente tendem a mais nos fortalecer do que realmente tentar nos abater. Com as experiências pessoais também a gente pode confirmar isso. Então, motivação é o que não nos falta, porque a gente sabe, pastor Felipe, que em Deus e por intermédio do seu filho Jesus, que é o próprio milagre, né? Porque Deus é o pai que perdeu o filho para ganhar o mundo. Então a gente tem que olhar para os nossos filhos no geral, independente das dificuldades, e nos fortalecer também para ganhar as pessoas, né? E continuar levando essa palavra tão preciosa. É isso aí, porque ela continua fazendo, nunca falhou e jamais
jamais vai falhar. Como eu disse, a gente vê na vida de muitas pessoas, a gente já teve as experiências na nossa vida, e ainda que a gente precisa ver o poder um pouquinho mais maior, vamos dizer assim, a gente vai ver, porque a gente sabe que Deus é grande. Tremendo. Bom, estamos finalizando, vamos fazer uma oração? Aproveitar senhor. o final. Aproveitar, 2 pastores, e o senhor está ali sempre na presença de Deus também. Então, vamos começar essa bênção e finalizar dando a bênção para todo mundo. Nesse tempo que você que assistiu, continue firme, coisas boas vão acontecer, você que acompanhou, e que Deus abençoe. Pai, uno minha fé junto com o pastor Felipe, abençoando a todas as pessoas que esse momento, esses testemunhos, a forma que o podcast está sendo transmitido seja impactante, tocante nos corações das pessoas. Em o nome de Jesus, Pai, com uma bênção especial, peço, use o teu servo, finalizando então esse momento que nós estamos tendo juntos na sua presença. Pai, em nome de Jesus, eu uno a minha fé, meu Deus, porque eu sei, eu tenho essa prova, Pai, que o que 2 concordam aqui na terra é concordado nos céus. E eu sei, meu Deus, que essas bênçãos que são pedidas ao Senhor, o clamor que sobe ao Senhor agora, Pai, alguém que está orando comigo, com o nosso líder estadual, pastor Victor, Pai, essa pessoa que precisa conhecer do teu poder, tem ouvido falar, meu Deus, tem testemunhos que têm chegado até ela, alcançado ela, e meu Deus, hoje ela ouviu um pouquinho, Pai, faz por ela. Eu peço, meu Deus, por esta pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo, faça por ela, Pai, dê a prova como o Senhor deu para mim um dia, para a minha família, abençoa, Pai, talvez seja uma prova de saúde, na família, financeiro, faz a obra, Pai, porque eu, como teu servo, também abençoo todas essas pessoas em o nome do teu Filho, Jesus Cristo. E que assim seja. Amém. Deus abençoe, povo de Deus, Deus abençoe muito em nome de Jesus. O próximo podcast é com o casal, tá bom? Deus abençoe a vocês.